Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu assisti um trecho do JN, Jornal Nacional, do dia 4 de fevereiro, falando ali sobre algumas denúncias que recaem sobre Sérgio Moro, e faltou uma informação super importante lá que eu vou trazer para vocês aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda daqueles que não estão inscritos. Quem puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like, dislike, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho aqui chegue em outras pessoas. Bom, meus amigos, vou colocar aqui para vocês, então, o que o Jornal Nacional falou sobre as acusações que envolvem Sérgio Moro e a relação dele com a empresa norte-americana Álvares e Marçal, enfim. Eu vou colocar aqui, depois eu comento alguns detalhes. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu a indisponibilidade de bens do ex-juiz Sérgio Moro e que a Receita Federal investigue o contrato de trabalho de Moro com o escritório de consultoria americano Álvares e Marçal. Na segunda-feira, o subprocurador tinha pedido o arquivamento dessa mesma investigação no TCU. Mas hoje, Lucas Furtado disse que reviu os fatos. O foco da investigação é se teria havido conflito de interesse pelo fato de a Justiça ter indicado a Álvares e Marçal como administradora judicial da Odebrecht e Moro ter atuado na Operação Lava Jato. No fim de dezembro passado, o TCU mandou a empresa americana revelar quanto pagou ao ex-juiz. Na sexta-feira passada, o próprio Moro divulgou os valores numa live. Quanto que foi, Bonner? Conta pra nós aí, vamos ver se ele vai falar. Segundo ele, em nome da transparência, embora considerasse a ordem do tribunal abusiva. Na live, Moro disse que não atuou na subsidiária da Álvares e Marçal nomeada pela Justiça para administrar a recuperação da Odebrecht. O ex-juiz afirmou que, por exigência dele, a empresa americana incluiu uma cláusula no contrato que o impedia de prestar serviços para empresas envolvidas na Lava Jato. Ainda segundo Moro, todos os rendimentos que obteve foram declarados nos Quanto, Renata? Fala pra nós, quanto que foi? Estados Unidos e serão declarados também no imposto de renda aqui no Brasil. Sobre o pedido de indisponibilidade de bens formulado hoje, Sérgio Moro divulgou uma nota. Lembrou que o subprocurador Lucas Furtado reconheceu a incompetência do TCU para fiscalizar o contrato dele com uma empresa privada e que Furtado pediu o arquivamento da investigação. Moro afirma ter prestado todos os esclarecimentos e colocado os documentos relativos ao contrato à disposição da população. O ex-juiz diz ainda que luta contra a corrupção e pela integridade. Acusa o subprocurador Lucas Furtado de abuso de poder e diz que vai representar contra ele nos órgãos competentes. Bom, vocês viram, eu fiquei esperando ver se o Bonner ou a Renata falariam quanto que o Moro disse ter recebido e não falaram. O detalhe é que então eu vou trazer para vocês que ainda não sabem, apesar que nessa altura do campeonato isso aqui já é uma notícia que correu muito. Moro disse ter recebido em torno de 3,7 milhões de reais em 11 meses que ele trabalhou para esse escritório nos Estados Unidos. E eu não tenho nada contra alguém ganhar 200, 300, 400 mil. O que me chama a atenção aqui, além dessa questão dos valores, é o fato do Moro ter atuado como juiz, julgado a Odebrecht, mas também a OAS e outras empreiteiras, e depois, entre tantos escritórios no mundo, entre tantas possibilidades de emprego para ele, ter ido trabalhar justamente nesse lugar que tem como clientes essas empreiteiras que ele julgou. Então, assim, é realmente algo absurdo. Ah, mas aqui o Moro pediu para não atuar nesses contratos, enfim, algo... Olha, beleza, ele pode ter pedido, mas aí vamos investigar. Qual que é o problema de se investigar e ver se de fato ele não atuou? Essa questão aqui entre privados não é bem assim. Tem muito jurista aí que diz que mesmo a empresa sendo uma empresa privada e Moro tendo sido contratado por ela, tem que ver a questão do passado, porque o Moro, quando atuou julgando a Odebrecht, a OAS e outras, ele era então um funcionário público, um juiz. Enfim, vamos aguardar e ver quais serão os desdobramentos disso tudo. E um outro detalhe aqui que é importante é porque existia na cabeça de muita gente a ideia do Moro vítima. Nossa, coitado, ele abriu mão de uma carreira como juiz, prestou concurso, passou, e aí para ajudar o Brasil, e aí acabou ficando sem a vaga de juiz que ele tinha antes.
mas financeiramente falando, ele ganhava 30, 40 mil, vamos colocar aqui muitos 50 mil com muitos benefícios, já que ele recebia auxílio moradia, por exemplo, mesmo morando em casa própria, lá em Curitiba. Então vamos colocar aqui muitos 50 mil reais. Aí Moro saiu, né, dessa função para ganhar mais de 300 mil reais por mês, sem falar no parecer que ele assinou contra a Vale do Rio Doce, a favor de um israelense acusado de muitos crimes, em que só nesse parecer Moro recebeu 200 mil reais. Então, né, quer ganhar dinheiro, ok, não tem nada contra isso. Mas essa relação aqui me parece sim conflituosa e também não dá agora para tratar mais o Moro de um coitado que abriu mão de uma carreira para servir ao país. E aqui é curioso o fato do Sérgio Moro agora se achar vítima de abuso de autoridade. Ok, se ele acha, tá aqui correndo atrás dos seus direitos, tranquilo. Mas não dá para negar o que aconteceu na Lava Jato, que o Sérgio Moro confessou que comandava. Essa confissão que ele fez no Flow praticamente, por si só já é um escândalo. Porque um juiz tem que ser imparcial, tem que estar no meio, ele não tem que ficar se articulando com a parte acusadora, nem com o réu, nem com advogados de defesa. Não, ele tem que estar ali sereno, isento, né, julgando e respondendo nos autos. Não é o que aconteceu, está provado isso hoje. Enfim, não há dúvida sobre isso. E o próprio Moro, de vez em quando, acaba deixando escapulir essa sua atuação com um dos lados. Não importa se você gosta ou não de quem está sendo acusado. A gente deve defender o devido processo legal para todo mundo, até para o Sérgio Moro, para o Bolsonaro, para o Lula, enfim, com quem a gente tem diferenças na política. Mas vamos lembrar aqui alguns abusos e irregularidades praticados por Moro e pela Lava Jato. Abusos e irregularidades que fizeram o quê? Que nulidades fossem espalhadas nos processos e hoje diversos notórios corruptos posam de inocentes para a sociedade por conta destes erros aí. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a questão da prisão provisória, né? Prendia alguém, esse alguém ficava preso, enfim, existia uma pressão em torno de uma delação premiada, enquanto não fizesse a delação não saía, ou demorava-se muito até soltar, era renovada essa prisão, e aí essa delação, quando era conseguida, vazava. E vazava para quem? Para a Rede Globo, normalmente, quase sempre, né? E aí, lá, Jornal Nacional, o oleoduto, notinhas escoando, falava desse, daquele, o fulano acusou. Tempos depois, essa delação podia ser de fato confirmada, ok, faz sentido, ou pode ser que o acusado denunciado naquela delação era de fato inocente, mas nesse intervalo a reputação dele ia por água abaixo, normalmente político. O Gilmar Mendes, ministro do STF, teve uma frase forte certa vez sobre isso. Usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Um outro ponto muito criticado na Lava Jato, condução coercitiva, de quem nem havia sido convidado para depor. De repente chegava na casa da pessoa, a Polícia Federal, o indivíduo era colocado ali e levado para fazer depoimento. Enfim, é um absurdo. O ministro Marco Aurélio disse algo interessante: eu só concebo condução coercitiva se houver recusa do intimado para comparecer. É o figurino legal, basta ler o que está no Código de Processo. Vamos pegar um outro ponto, o vazamento que teve da conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. E aqui não é se você gosta de um ou do outro, eu tenho profundas divergências e críticas em relação aos governos petistas, mas não é isso, né? É ilegal, o próprio Moro reconheceu que errou, mas manteve a divulgação. Vamos imaginar, por exemplo, né, se um juiz de primeira instância, né, faz um grampo e divulga uma conversa do Biden, presidente dos Estados Unidos, com o ex-presidente aliado, pegar lá o Obama. Isso aqui seria um escândalo gigantesco, né? Muitos apontam, inclusive, que se fosse dos Estados Unidos, o juiz que fizesse isso ia parar na cadeia. Mas não foi só isso. O Moro e a Lava Jato grampearam 25 advogados do mesmo escritório, de maneira ilegal, como muitos apontam. Sem falar nas operações espetaculosas com cobertura da mídia, né? A Polícia Federal chegava acompanhada da Rede Globo para prender alguém, ficava ali filmando esse alguém que depois não tinha nada relacionado com a acusação que recaía sobre ele, ou às vezes até tinha. Enfim, essa coisa espetaculosa foi marca também da Lava Jato. E eu trago tudo isso e poderia trazer mais coisas, não é porque eu sou a favor da impunidade ou que eu quero a corrupção nesse Brasil e que eu sou contra o combate à corrupção. Não, longe disso. Mas é porque ficou claro, né, da forma como foi feito, acabou ajudando alguns corruptos. E durante a Lava Jato, que a gente viu, como eu disse aqui, nessa questão de políticos serem acusados, e depois muitos nem serem de fato provados corruptos, acabou criando um descrédito na própria classe política,
aumentando o sentimento da antipolítica, e isso por si só fragiliza a democracia. E um novo problema que pode surgir para ele, mas não tão novo assim, é a questão envolvendo um padrinho do Moro de casamento, o advogado Zuccolotto, na relação com o doleiro Tacla Duran. Uma manchete da Veja desse dia 2 de fevereiro diz o seguinte: os últimos capítulos da delação que cita Sérgio Moro por corrupção na PGR. Acordo ainda não foi assinado pela equipe de Augusto Aras e encontra-se em banho-maria desde 2020. O doleiro, que está na Espanha por ter cidadania espanhola, diz ter pago $612 mil de um total combinado de $5 milhões ao advogado Marlos Arnes. Segundo o doleiro, o Tacla Duran, Zuccolotto, que é o padrinho de casamento e amigo de Sérgio Moro, teria o papel de facilitar o contato de Tacla Duran com a força-tarefa em um eventual acordo de colaboração premiada, ou seja, de traficar influência. O Zuccolotto, então, realizaria o papel por já ter trabalhado em um escritório de advocacia com Arnes e em outro com Rosângela Moro, esposa do ex-ministro. O amigo de Moro refuta a acusação e afirma que nunca encontrou ou conversou com Tacla Duran. Então, o Moro nega tudo isso aqui. Tem muita coisa acontecendo. Eu, sinceramente, não sei se o Moro, de fato, vai continuar com essa sua pré-candidatura até o fim. E digo mais, muitos apontam que o plano B dele seria o Senado. Mas dependendo da fritura que ele for sofrendo ao longo do tempo, com essas acusações, enfim, pode ser que ele precise pensar muito bem se de fato vai tentar o Senado e se ele tem viabilidade eleitoral para sair vitorioso das urnas. Porque se ele chega agora e já chega derrotado, isso seria muito ruim. Já que no estado que ele é mais forte, Paraná, Álvaro Dias é do mesmo partido que o Sérgio Moro e o Álvaro Dias está no fim do seu mandato e quer tentar a reeleição. Então a situação lá no estado dele não é tão simples assim. São Paulo tem brigas ali bem interessantes e que não vai ser vida fácil para ninguém e não seria nem para Sérgio Moro, que aparece até bem colocado em algumas pesquisas, e aí muitos apontam que talvez a questão mais segura para ele seria Distrito Federal. Vamos aguardar e ver, tem muita coisa para acontecer, mas o noticiário para o Sérgio Moro ultimamente não anda nada bom. E eu fico por aqui. Se tiver uma grande notícia envolvendo tudo isso, eu trago para vocês aqui no canal Politizando. E quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!